Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos. Fala, pessoal. Aquela sexta-feira, né? Mudamos aí mais uma vez. Na verdade, não faz muita diferença para o ouvinte, desde que o podcast, e desde que eu não atrase a edição do podcast. Mas hoje é sexta-feira, 22 de outubro, aqui em Israel. Não só em Israel, né? No mundo inteiro. Na verdade, tem lugares que já é dia 23, se bobear. Não sei, mas enfim, isso não importa. O que importa é que, ô João, a gente vai cantar parabéns para você, cara. Porque ontem foi o aniversário do Bibi Netanyahu, cara. Não para você, né? Pois é, você mandou para mim, pô. Não vamos cantar não, mas ontem foi aniversário do Bibi Netanyahu, é verdade. E hoje, já que hoje, no dia 22, o filósofo Ibn Gvirol cumpriria 1000 anos, né? Se estivesse vivo até agora. Pois é, um filósofo judeu da época do domínio do califado na Península Ibérica, que permitiu, enfim, que uma época de tolerância entre judeus e muçulmanos, ali ao contrário do que havia antes na Península Ibérica cristã. E, enfim, aí, nessa época a gente sabe que proliferou o pensamento judaico ali, foi uma época de grande desenvolvimento da filosofia judaica, especialmente aquela baseada em Aristóteles, né, que misturou filosofia grega com judaica. Junto do Ibn Gvirol vieram o Rambam, né, o Maimônides, o Ramban, o Nachmanides, outros mais, e o Dalevi, e o Ibn Gvirol é um deles, nome de uma rua importante em Tel Aviv, e estaria fazendo 1000 anos. É isso que eu ia falar, o cara virou nome de rua. Rua. De rua é importante. Em Tel Aviv é importante, em Jerusalém não tanto, mas em algumas outras cidades também, né? Quase toda cidade de Israel tem uma rua Ibn Gvirol. E essa é uma coisa engraçada aqui também, a questão das ruas, né? Como, na verdade, no mundo inteiro, né? Você tem cidades com um nome repetido de rua, né? Só que aqui o fato das cidades serem muito, muito próximas uma das outras, principalmente na região central do país, né? No chamado Gush Dan, né? Que é o bloco, vamos dizer, é o bloco ali da região de Dan, que pega Tel Aviv, Ramat Gan, subindo também, né? Sabe a Gush Dan ainda, João? Não, ainda não. Mas é tudo região metropolitana de Tel Aviv, né? Isso, exatamente. Ali você tem várias ruas que elas são próximas, né? Só que são em cidades diferentes. Por exemplo, vamos dizer, né? Não estou dizendo que essas são próximas, é só para usar o exemplo. Mas, por exemplo, você tem a Ibn Gvirol em Tel Aviv e uma Ibn Gvirol em Givatayim, que é perto de Tel Aviv, que elas podem, em algum momento, ficar a poucos metros de distância uma da outra. Não estou dizendo que isso acontece com essa rua específica, mas é engraçado porque várias vezes você se perde. Já aconteceu comigo. Eu tinha que ir num bar mitzvah, numa rua, qual era a rua? Aroca, que tem em Tel Aviv, que é uma rua central ali em Tel Aviv, na rua do Luna Park. Tem um outro parque ali também que eu esqueci. No norte de Tel Aviv. Norte de Tel Aviv, isso. E aí o cara mandou o endereço Rocker, não sei o que, o número. Eu fui. Eu me lembro que na época eu morava em Tel Aviv, morava em Bat Yam, estava de bicicleta. Aí fui até o local, rodei, não achava a sinagoga. Aí eu consegui falar com alguém, falou, não, é Rocker, mas é em Ramat Gan, cara, que ali era 3 quilômetros de distância de onde eu estava, cara. Porra, peguei a bicicleta, fui pra lá de novo, mas enfim, já tinha perdido Bom, cheguei pro final da reza, entrei pra festa, né, cara? Não sei se eu posso reclamar disso, não. Mas, enfim, vamos já que Se fosse Brit Milá, você tinha perdido o principal. Tinha perdido o principal, pois é. Não sei se é ruim também, não, mas enfim. É verdade. Bom, mas enfim, já que a gente não vai cantar parabéns pro Bibi Netanyahu, sem bolo e sem guaraná para ele, vamos passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar das notícias internas aqui de Israel. Bom, gente, temos que falar do corona, porque é isso aí, chegou a Delta Beta, né, cara? Porque a variante da Delta é a Beta, né? Ela era uma nova variante que surgiu na Europa, foi encontrada aqui em Israel, em alguns casos. O primeiro caso veio de um menino que chegou, eu esqueci, na verdade, o país que ele veio. Acabei de ouvir no rádio. Moldávia, exatamente. Chegou aí um menino de 11 anos com o primeiro caso. Já foram descobertos outros 5, 6 casos dessa variante. Estão fazendo pesquisas. Na Inglaterra já encontraram outros casos. Eu ouvi cerca de 8% do contágio atual na Inglaterra é dessa nova variante. E agora estão avaliando aí a força dela, né? Se ela vai se ela é tão contagiosa como a Delta que a gente conhece até agora, que nos levou aí a nossa quarta onda. Mas o que a gente tem agora no momento, né, cara, é uma estagnação tanto no número de contágio e no número de
quer dizer, numa estagnação do número de contágio, vamos dizer assim, né? Não sobe nem desce, está ali no meio, tudo voltou a funcionar, praticamente tudo, né? A gente está aí com várias cidades operando também o sistema educacional que a gente falou aqui, né? Quando aparece uma criança doente, eles distribuem os testes rápidos diários para a turma inteira, e aí as crianças continuam indo às aulas, a não ser que elas testem positivo. Vamos ver, né, cara? Vamos ver aí se essa nova variante vai levar a gente para algum lugar ou se a gente vai conseguir continuar caminhando, né? Deixa eu só te fazer uma correção, Marquinhos. Essa não chega a ser uma variante, ela é uma subvariante. Subvariante. Ela não é uma mutação completa, ela é uma subvariante, porque a mutação ela é só na base da proteína do vírus, ok? Que isso não configura que é uma mutação. Então, eles estão dando nome para ela muito complicado, né? Que é AY4.2. É a Delta AY4.2. Daqui a pouco no Brasil vão escutar falar dela e talvez dê algum nome mais fácil. Aqui em Israel ainda não deram, né? Mas é uma subvariante da Delta, a Y4.2, que tem 5 casos em Israel, pelo menos tinha até ontem de noite. Né? Agora o Ministério da Saúde começou a fazer a pesquisa epidemiológica e confirmar pessoas que já chegaram até alguns meses, tem mais gente trazendo essa subvariante. Existe uma preocupação, mas ainda existem muito mais perguntas do que respostas sobre as condições dessa subvariante. Né? Primeiro, a gente não sabe se ela tem capacidade de... Enfim, se ela é mais mortal, se ela é mais perigosa do que a variante Delta normal. A gente sabe que, provavelmente, ela é mais contagiosa, porque essa mudança na proteína, ela faz com que essa variante seja, segundo os primeiros estudos, entre 10% e 15% mais contagiosa que a Delta. A Delta, ela já era 100% mais contagiosa que o vírus original, que o coronavírus original. Então, essa subvariante seria mais contagiosa. Por outro lado, ela já está circulando no Reino Unido já tem um tempo e ela é responsável só por 8% dos contágios no Reino Unido. Se ela fosse tão mais forte que a Delta original, né, ela teria tão mais contagiosa, ou tão, enfim, mais potente, né, porque são vários os fatores que definem qual variante que vem na linha evolutiva. Provavelmente ela já teria tomado o lugar da Delta original como variante principal, né, como vírus principal no Reino Unido. Não é o que está acontecendo. Né? Enfim, os principais pesquisadores, né, do Ministério da Saúde israelense acreditam que a vacina, não existe nenhuma razão para a vacina Pfizer não ser eficiente contra essa subvariante, embora a gente não possa cravar nada agora. A gente também não sabe por que ela pode evoluir, né? A que a gente sabe é que tem muitas subvariantes que circularam e que continuam circulando, milhões de subvariantes que continuam circulando agora no mundo, né? Mas a gente não sabe, não sei se milhões, mas milhares certamente, e várias delas desaparecem, várias delas não são mais nocivas, né? E essa pode ser mais uma delas ou não. Então a gente tem que ficar atento, mas não tem motivo para desespero, pelo menos por enquanto, né? Nem para histeria, nem para cuidados especiais, além dos cuidados que já são tomados, já devem ser tomados, que é a vacinação, que é manter de alguma maneira a reclusão, que é uso de máscara, especialmente em lugar fechado, né? Não aglomerar e por aí vai. Enfim, a sorte dessa vez, a diferença do que foi da última vez quando entrou a variante Delta em Israel, é que o menino que não estava vacinado e por isso se contaminou numa viagem à Moldávia, agora há pouco tempo, ele cumpriu a quarentena durante todo o tempo. Né? Inclusive, depois foi descoberto que estava doente, obviamente, e ficou de quarentena até terminar a sua... Enfim, até que ele seja considerado clinicamente curado. Né? E ele contaminou pessoas da sua família, do seu entorno, né? Que também, aparentemente, cumpriram a quarentena. Enfim, então não tem razão também para pânico, para a gente acreditar que isso se espalhou. Se as pessoas que estão voltando dos países que exigem quarentena estão cumprindo quarentena, essa variante ela também não tem por que entrar com tudo em Israel. Por outro lado, Israel está cobrando quarentena de muito poucos países para os seus próprios cidadãos vacinados com a terceira dose, né? Ou para nenhum, talvez. Né? Eu sei que para o Brasil já não existe mais quarentena, obrigatoriedade de quarentena na volta. Você tem a terceira dose, você está com o TAV Yaroc, né, o cartão verde. Então, e o Brasil é um dos países mais complicados na lista dos países vermelhos, até muito pouco tempo atrás. Então, pode ser que realmente a gente venha enfrentar um surto dessa nova variante aqui. Enfim, não tem muito o que fazer com isso. Bom, e ainda nessa questão aí do corona, a gente comentou isso na semana passada, né? Uma reabertura aí dos céus, né? Aqui de Israel, o governo realmente vai levar para frente aí uma política de abertura para o turismo no país, né? A área, né? O setor da economia que ainda está
sofrendo bastante, né? A gente tem aí milhares de guias turísticos que estão desempregados e só agora também as pessoas que trabalham com venda de passagens em agências voltaram a trabalhar, mas basicamente é para israelenses, né? Não tem muito contato com pessoas que vêm de fora porque ainda está fechado para turista, a não ser que, enfim, tem casos especiais, por exemplo, a gente pode trazer parentes do Brasil de primeiro grau, né? Mãe, familiares assim próximos, inclusive, assim, eles fazem um processo muito rápido. A gente tem que apresentar uma série de documentos. Eu apresentei esses documentos ontem para minha mãe poder vir para cá. Ontem mesmo recebi a resposta, tudo autorizado. Enfim, foi bem... Eu nem acreditei que eu estava em Israel. Quando eu mandei o documento, tipo, 9 horas da manhã, os documentos que eles pediram, 10 e meia, 11 horas, eu já tinha recebido um e-mail resposta pedindo só uma correção. Mandei a correção, meio-dia eu já estava com a autorização na mão. Falei, voilà, nem acredito que eu estou em Israel, porque achei que ia demorar pelo menos uma semana, 10 dias, mas foi aí que não demorou nem 5 horas. Isso, obviamente, foi muito legal, né, de acontecer. Mas, enfim, reabertura aí dos céus, reabertura do turismo, e o país também, para pessoas vacinadas, obviamente, né, com pelo menos 2 doses, estão avaliando quais vacinas eles vão aceitar, obviamente a da Pfizer, a da Moderna, a vacina inglesa também, e agora também tem uma pressão para que se aceite aí a vacina russa, a Sputnik, né? E por isso o Bennett vai encontrar com o Putin, que está, obviamente, muito ansioso para que isso aconteça, porque no momento em que Israel aceita, legitima também a vacina, que não tem sido muito bem aceita aí mundo afora, né? Até porque o número de contagiados na Rússia ainda é bastante alto. João, tem alguma coisa a declarar aí nesse tópico ou vamos para a próxima notícia, cara? Vamos para a próxima notícia. Vamos lá. Próxima notícia tem a ver também ainda um pouco um pouco não, né? Tem a ver ainda com a área de saúde. A gente comentou sobre a greve dos residentes em função das altíssimas jornadas de trabalho que eles tinham que fazer e muitos deles ameaçaram pedir demissão e agora a crise, né? Essa greve que os residentes tinham feito acabou, mas a crise continua, né, cara? O Ministério da Saúde, apesar de ser dirigido hoje por um ministro do Meretz, né, um partido de esquerda, vamos dizer, centro-esquerda, um partido social com um viés social muito forte, está deixando a desejar nessa questão aí dos médicos residentes, né, cara? Então, eles conseguiram chegar ao acordo com os médicos residentes, mas aí eles abriram uma crise com os médicos permanentes e com os diretores de hospital, né? E, enfim, eu não sei se isso tem a ver com a inexperiência do Nitzan Horowitz como ministro, com a falta de percepção dele, se a situação, enfim, ela tem como chegar numa conclusão positiva que deixe todos os lados razoavelmente satisfeitos, né? Mas eu acho que não, na verdade, porque a bomba estourou depois, né? O que aconteceu foi que depois de 2, 3 semanas de tensão, quase demissão de 2.500 residentes, eles aceitaram um acordo, um mitvê, como se diz em hebraico, né? Uma espécie de acordo programado, que nos próximos 4 anos a situação vai chegar ao que eles pediram, né? Mas que o processo vai ser mais acelerado do que antes. Então, a cada 6 meses, basicamente, vão ter algumas melhoras no próximo ano e meio. Depois, 1 ano depois, vai ter outra melhora, até que em 2025, finalmente, eles vão ter a jornada de 18 horas em todos os hospitais do país, né? E, enfim, que eles ficaram bastante satisfeitos com isso. Mas imediatamente depois desse acordo ser anunciado, houve uma manifestação gigante dos diretores de hospital e médicos do país que estão contra esse acordo, dizendo o seguinte: a gente tinha certeza que esse acordo era um pedido populista, que o ministro da Saúde não ia aceitar isso, porque não tem condição da gente lidar com isso agora. Isso vai afetar drasticamente o andamento enfim, o funcionamento dos hospitais, porque a gente vai ter menos médicos sendo atendidos. Alguns alegam que as horas de residência não vão ser suficientes para você formar um bom médico. Eu não sou especialista na área, eu escutei médicos que falaram o contrário, e eu, sinceramente, não acredito nisso. Você diminuía o turno de 26 horas direto para 18 horas. Enfim, eu não consigo acreditar muito que um profissional, em qualquer profissão, depois de 18 horas contínuas trabalhando, ele precisa de mais 8 horas para tomar boas decisões e aprender mais no mesmo dia. Eu acho que isso podia ser mais espaçado. Enfim, outra vez, eu não sou especialista na área, mas eu não compro esse argumento. Mas o fato de ter menos médicos é uma medida relevante. A questão é a seguinte: a gente sabe que isso é um problema de orçamento, né? Você resolve isso com orçamento. Orçamento aplicando em várias áreas. Uma, formando mais médicos em Israel. Tem gente disposta a estudar medicina, mas Israel forma muito poucos médicos. 2, recebendo mais médicos de fora. 3, reduzindo o número de estudantes estrangeiros que estudam em Israel e vão exercer a medicina em outros países.
eles pagam, né? É uma questão de dinheiro. Então, se você reduz, você tem que entrar com orçamento para limitar a quantidade de estrangeiros mais ainda e poder formar mais médicos aqui que vão retornar aqui, okay? E abrir mais editais para médicos do país, que tem médicos que não estão trabalhando como médicos hoje em dia, okay? Que também é uma questão pressupostária, orçamentária, perdão, saiu aí o espanhol. Enfim, é uma questão orçamentária que o governo deveria trabalhar com isso. E é verdade, você não tem como resolver esses problemas do dia para a noite. Como também, vamos dizer, diga-se de passagem, os residentes também não vão começar a receber essas condições especiais do dia para a noite. O prazo final em 4 anos e só daqui a 6 meses começam as primeiras medidas. Então não dá para você investir. Pergunta se esse acréscimo de 2 bilhões de shekel no Ministério da Saúde para esse ano e 3 bilhões no ano que vem não estava comprometido com outras coisas. Se dá para usar parte desse orçamento extra, vocês vão precisar de um orçamento extra maior ainda para o Ministério da Saúde. O mais curioso desse caso é que o Nitzan Horowitz anunciou o acordo, os residentes comemoraram, e o Lieberman deu uma entrevista para o site Walla dizendo que não tem acordo nenhum, que ele desconhece qualquer acordo e que não tem acordo nenhum, porque é um acordo que depende do Ministério das Finanças, não é só do Ministério da Saúde. Então, eles estavam trabalhando bem juntos, o Nitzan Horowitz e o Lieberman, parece que vão ter o primeiro confronto, um contra o outro aí, e a gente vai ver o que vai acontecer. O Lieberman, ele diz, a gente não tem condição, o sistema de saúde vai entrar em colapso, né? Enfim, ele não precisa entrar em colapso, mas pode ser que esse acordo tenha que ser revisto de novo, né? E é uma crise sem fim, acaba sendo uma crise sem fim, porque uma hora que o governo já demonstrou flexibilidade e, entre aspas, fraqueza, e cedeu pela segunda vez, diga-se de passagem, para os residentes, né, nesse acordo, ele não pode depois voltar atrás de novo, né? Fica muito complicado, ele perde confiança total dos residentes. E agora o governo vai ter que achar uma saída para essa situação. Numa coalizão estável, provavelmente o ministro da Saúde ia cair depois de uma situação dessa, porque ele tem que voltar atrás do que ele fez, ele não pode permitir o sistema de saúde entrar em colapso, e ele não pode brigar com o ministério mais importante que o dele. Ele cairia num governo normal. Mas nesse governo atual, o ministro da Saúde é o número 1 do Meretz, e o Meretz é decisivo para a composição dessa coalizão. Se o ministro da Saúde cai, né, se o Nitzan Horowitz não vai pedir demissão, e se ele for demitido, o governo acaba. E ninguém quer que o governo acabe agora, principalmente que o orçamento nem passou. Então, agora eu estou muito interessado em ver como é que eles vão resolver essa crise aí no Ministério da Saúde, okay? Que foi feita de maneira muito desastrada pelo Nitzan Horowitz e pelo governo de uma maneira geral, porque não é possível que o Ministério das Finanças, o primeiro-ministro, não estivesse acompanhando esse debate, esse diálogo, essas negociações, mas, enfim, foi muito desastrada a maneira que o Nitzan Horowitz trabalhou a solução desse problema, porque ele gerou outro problema, né? E agora, que ele não tem capacidade de resolver, ele não tem projeto para resolver. Enfim, do dia para a noite ele vai ter que criar e ele não tem condições para isso. Então, enfim, parece que o Ministério da Saúde... Aliás, minha última, para terminar minha fala, não dá nem para culpar o Ministério da Saúde, porque membros do alto escalão do Ministério da Saúde, em off, obviamente, saíram em críticas, né, ataques ao Nitzan Horowitz ontem, dizendo que esse acordo é um absurdo, esse acordo não tem como se manter, né? Então, por um lado, a gente acredita que é importante que os residentes tenham uma melhoria, o Nitzan também acreditou. Por outro lado, ele não teve vivência política, né, como governo, pelo menos, que a oposição ele sabe fazer, mas como governo, pelo menos, para entender que existem acordos que você não pode fazer, né, sem comprometer, sem comprometer mais do que você compromete fazendo o acordo, né? Você compromete sem fazer o acordo. Política é um jogo é um jogo de cobertor curto muitas vezes. Você precisa você precisa mostrar força, né? E se o outro lado se mostrar mais forte que você acaba perdendo, enfim, mais do que você poderia. A gente comentou isso na edição passada, que esse é um governo que ele já não tem muita força, porque existe uma ameaça constante de que ele pode perder votações importantes, porque ele só tem 61 membros. Então, se você mostra fragilidade também em negociações com elementos da sociedade civil e não só políticos, né, você, enfim, tende a durar pouco. E isso é muito perigoso para o governo, em especial para esse Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde hoje em dia não passa pela situação mais tranquila do mundo, né, já com uma crise de corona, ter que se envolver em outros problemas agora é ainda mais crítico. Bom, é isso. Só para um acréscimo para o negócio que você falou aí, da questão de novos estudantes de medicina, né? Eu vi na semana passada que há um projeto aí que está sendo levado em conversas, né, do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação para realmente abrirem novas vagas
o estudo de medicina aqui em Israel. E é interessante essa questão, né, de estudantes israelenses, né, que pretendem ficar no país poderem estudar, né? Eu acho que essa é a questão central. Eu conheço pessoas, que eu conheço um casal, na verdade, eles se conheceram na Itália, mas são dois israelenses, um é primo da minha esposa, que ele e o irmão, na verdade, eles foram estudar na Itália, ele estudou medicina e o irmão estudou odonto, e aí depois o irmão, o que estudou medicina conheceu uma menina que foi estudar odonto também na Itália, também israelense, enfim, se casaram e vivem em Parma hoje, não voltam para cá, não querem voltar, enfim, podiam ter estudado aqui, podiam ter se formado aqui e seriam médicos aqui em Israel, e a gente vive essa questão aí. E uma coisa que a gente já comentou, né, interessante, para o brasileiro que vem, né, quando a gente fala do sistema público de saúde, né, que é uma parceria público-privada, a gente comentou isso há vários episódios, aí, principalmente quando começou a questão da vacinação, né, de tudo funcionando. O início da vacinação foi, enfim, todo mundo se engajou e foi bem legal. Essa questão a gente brasileiro vem para cá e vê o sistema assim funcionando, né? Enfim, funcionando muito melhor do que o sistema público brasileiro e até muita gente no sistema privado brasileiro, né? A gente não vê as dificuldades que o sistema enfrenta, mas assim há várias especialidades da medicina aqui em Israel que quando você quer marcar uma consulta, você tem que esperar 2, 3 meses, enfim. Não é fácil, muitas vezes a gente também tem que ficar muito tempo aí na fila e falta muito médico por aqui. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia do bloco, que ela é relacionada aí ao ex-primeiro-ministro, ministro, presidente Shimon Peres. A gente comentou no último episódio que ele havia sido acusado de assédio sexual por uma ex-deputada, a Avital Kollel, Nahon? Sim, Colette. Colette, isso. Fugiu aí a última letra. A Avital Colette. E essa semana surgiu aí mais uma pessoa reclamando, né, falando que também havia sido assediada por Shimon Peres. É isso, né, cara? Um caso surge, as mulheres tomam coragem e botam a boca no trombone, e é assim que tem que ser, e a gente vai conhecendo, né, esses casos por trás que ficaram escondidos por tanto tempo, né? A situação, ela, em geral, quando a caixa de Pandora abre, né, é difícil fechar depois, né? E isso mostra que a acusação da Avital Colette ela tem ainda mais indícios de ser verdadeira, né? Enfim, porque agora apareceu uma outra acusação de uma pessoa anônima que disse, enfim, procurou a polícia, e o Canal 12 teve acesso a esse fato, não expôs a pessoa, dizendo que o Shimon Peres, que também foi vítima de assédio pelo Shimon Peres, e outras mulheres que trabalharam no gabinete dele, o próximo, disseram que o convívio com ele era um convívio que em hebraico se usaram o termo lonaim, que mais ou menos a tradução ideal seria desagradável, né? Não agradável, exatamente. Que ele enfim, eu não sei, elas não descreveram exatamente o que isso significa, mas pode ser que ele chegasse muito perto, tocasse demais, enfim. E vai se destruindo um pouco, vai se criando uma mancha no mito, né? O sujeito faleceu como um ícone, nunca deveria ter sido alçado ao termo de um ícone da paz. O Shimon Peres enfim, foi ministro da Defesa, teve cargos importantes também no Ministério da Defesa, foi o sujeito responsável pelo desenvolvimento do projeto nuclear israelense, né? Enfim, paz ele costurou mais na época de Oslo, né? Mas ícone da paz eu acho um pouco complicado outorgar esse título a ele, mas ele é um símbolo desse campo, né, dos pacifistas ou dos que são a favor da troca de territórios por paz, e, enfim, forçado a mito em vários lugares, principalmente depois da sua morte. Ele fez uma boa presidência do país, né, enfim, e agora criou uma mancha na sua imagem. Vai ser difícil falar do Shimon Peres no futuro sem falar sobre esses casos, né? O Centro Peres de Shalom, o Centro Peres de Paz, Mercado Peres de Shalom, ele está em silêncio ainda sobre essas acusações, eles não se manifestaram, não sei se vão se manifestar, não sei se porque, enfim, eles podem pedir que tenha investigações sobre isso, para saber o que aconteceu, o que não, mas sem que ele esteja vivo aqui, não tem como fazer julgamento nenhum sobre isso, né? Então, nunca vão ter como provar, talvez sim, se acharem evidências muito claras, mas sem que ele tenha direito à defesa, isso nunca vai ser um caso de polícia, isso oficialmente vai ser registrado, e o que fica é a mancha
pela muito provável ação dele, né? E a gente já disse que era muito provável há 2, 3 semanas, quando a Vitaly Colette disse que ela tinha relatado isso ao Yossi Beilin, e o Yossi Beilin disse que não se lembrava disso. Podia ser que sim, podia ser que não. E o fato dele dizer que ele não se lembrava, okay, é praticamente um sim. Eu me lembro e eu não fiz nada, porque você não esquece uma acusação dessa, né? Você pode esquecer o que você comeu ontem, você pode esquecer o que você vestiu na tua festa de 13 anos. 13 anos aqui é mais difícil que a época do bar mitzvah, mas você pode esquecer o que você vestiu na tua festa de 8 anos. Você pode esquecer um monte de coisa. Mas você não esquece quando você é um dos principais membros do gabinete do primeiro-ministro e uma deputada te diz que o primeiro-ministro assediou sexualmente. Isso é impossível você esquecer, né? Então, a fuga dele dessa resposta, na verdade, é uma resposta que agora vem sendo comprovada com outras acusações. Então, enfim, comprovada, eu diria, no sentido, enfim, praticamente comprovada, né? A gente acredita, basicamente, pelo menos eu acredito na acusação e não teria como ser o contrário. Tantas pessoas acusando assim, é sinal de que é verdade. O sujeito diz que não se lembra, mais um sinal. Enfim, lamentável mancha no histórico do Shimon Peres, que nunca foi santo, okay? Mas era um ícone, e agora vai ser um ícone com essa mancha aí, e provavelmente menos gente vai querer lembrar dele com a honra que ele tinha até então. É isso. Essa semana eu ouvi no programa de rádio, na verdade eu comecei a ouvir, e é um cara que eu não gosto dele, como é que chama ele? Ele tem programa na televisão também, acho que é um programa de fofoca. Sabe quem é, cara? Alguma coisa. É Barcaí? Cara, eu não sei. O Barcaí é um cara importante da Galei Tzahar. Não. Esse é Horácio Barcaí, perdão. Horácio Barcaí. Ele tem programa na televisão de fofoca, fala essas coisas. Esses programas matinais aí que não falam absolutamente nada, não trazem nada. Pode ser, cara, pode ser. Enfim, eu vi num programa de rádio, alguém entrevistou, estava falando com ele, aí ele começou a entrevista assim: não, por antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu e a minha esposa somos uns defensores das mulheres, né? Achamos que as mulheres têm que ser fortalecidas nesses casos e tudo mais. Mas, aí quando ele começou o mas, eu falei, lá vem, né, cara? Quando coloca a vírgula ali, meu irmão, aí ferrou. Aí ele falou, não, mas não pode. A Vitaly Colette não podia ter feito isso porque o Shimon Peres não está mais vivo e não sei o quê. E ele criticou por ter feito essa denúncia. E aí perguntaram, mas você não acredita nela? Você acha que é mentira o que ela está falando? Não é bem assim, não é isso, mas... Enfim, gaguejou, deu aquela gaguejada, não sabia como fugir. Mas aí, enfim, aí o meu estômago embrulha, né, cara? Porque, enfim, eu acredito na vítima, cara. Eu acho que para ela ter feito isso, mesmo ele tendo morrido, qual seria o interesse dela em ferir a memória do Shimon Peres? Para ela ter falado isso, a possibilidade que isso tenha acontecido é muito grande. E agora, com os novos, como você mesmo colocou, né, com as novas acusações, só fortalece a Vitaly Colette. Bom, ela era do mesmo partido que o Shimon Peres, né? Mesmo partido que o Shimon Peres, né? Eles concorreram antes, não foi? Concorreram para presidente. Concorreram. Eu acho que você está falando do Ram Binyamin, pode ser? Pode ser, cara. Eu não... A Boca era Zé, o nome do programa. É isso aí. É ele mesmo. Essa manhã, sei quem é. E aí começou com mais, botou a vírgula, ferrou, né? Mas, enfim, vamos então à próxima notícia desse bloco, que ela tem a ver com o transporte público. Há alguns anos já vem sendo construído aí o trem de superfície, né? O VLT, né? Aqui em Tel Aviv, na região, não só em Tel Aviv, na região do Gush Dan, aí, que a gente falou lá no início, pegando várias cidades da periferia, né? De Tel Aviv, como Bat Yam, Petah Tikva, Ramat Gan. O VLT já vem, acho que tem uns 3 anos que já aumentou o caos, né, do trânsito em Tel Aviv e toda a região central do país. Só que agora parece que as coisas estão começando a terminar, né? Viagens experimentais do VLT e também propostas novas aí surgindo do transporte público que foram apresentadas pela ministra Merav Michaeli, do Partido Avodá, que é o Partido Trabalhista. João, quando o Partido Trabalhista, um partido de centro-esquerda, chega no Ministério no Ministério do Transporte, aí a Merav Michaeli apresenta um projeto, né, de transporte público, ela avança ou ela vai para trás, cara? Não, olha só,
eu acho que esse projeto que a Merav Mihaeli apresentou agora de transporte público, na minha opinião, foi o ponto mais alto desse governo até agora. A gente tem que ver se ele vai ser colocado em prática, ok? Mas Então, foi o ponto mais... Então ela avança. Avança claramente. Foi o ponto mais alto desse governo até agora, de longe, eu diria. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê, para a gente poder terminar esse bloco, que já está muito longo. Enfim, o VLT está acabando a construção, não é um projeto desse novo governo, enfim, mas é bom que isso está acontecendo, pode diminuir muito o trânsito em Tel Aviv, né? Essa é uma notícia que a gente queria dar. Mas o projeto, a Merav Mihaeli passa muito tempo agora nos Estados Unidos, porque ela estava adotando um filho com seu marido, o humorista político Lior Schlein, né? Era uma vontade dele, né? E eles fizeram barriga de aluguel lá nos Estados Unidos e foram trazer o bebê para cá e tiveram que ficar um mês nos Estados Unidos até conseguirem voltar. Ela foi despachando do exterior, mas ela apresentou o projeto quando ela voltou. Tem mais ou menos uma semana e agora eu pude ter acesso um pouco ao conteúdo e eu queria falar com vocês sobre isso. Quem mora em Israel sabe que o trânsito no país inteiro, praticamente, é terrível. Tá? Israel é um país que você praticamente não vive sem carro, não só por causa do Shabat, do sábado, você não tem opção de transporte público em quase lugar nenhum, né? Salvo nas cidades árabes e em raríssimas cidades judaicas, okay? Mas também porque o transporte público no país ele é ineficiente, você tem menos ônibus que devia, o transporte público para Tel Aviv e saindo de Tel Aviv ele é razoável, para Jerusalém também, embora um pouco menos, para qualquer outro lugar do país praticamente, ele é muito ruim. O trem cresceu nos últimos anos, né? Foi um investimento que os governos do Likud fizeram, o que foi positivo, mas o funcionamento do trem é uma porcaria, ele atrasa muito, né? Israel não tem mais ônibus porque tem déficit de motoristas, tem muita gente com carteira de motorista que não quer ser motorista por causa dos baixos salários e das baixas condições de trabalho, né? Não tem banheiro nas paradas, o motorista não tem como ir no banheiro quando ele para, muitas vezes, né? Enfim, é uma situação complicada, além do salário não ser alto, ele se expõe com a corona, no passado ele se expunha a atentados terroristas, até agora, né? Agora está tendo confusão em Jerusalém Oriental, que a gente fala no próximo bloco, e um ônibus foi apedrejado ali perto, enfim. Tudo isso é uma catástrofe, fora que você não tem linhas de várias cidades importantes para outras cidades importantes do país, né? Para o interior do país, para a periferia, é desastroso o transporte público, e isso obriga os cidadãos a terem carro, né? E a poluir o ambiente também, a ter carro, a ser dependente do carro, okay? Isso entope as estradas do país o tempo inteiro, e com a saída que os últimos ministérios dos transportes deram para isso, construir mais estradas e mais estradas e mais estradas, né? E ampliar as estradas e fazer, enfim, basicamente apostar nisso. Já é um país pequeno, então a impressão que dá é que tudo é muito perto, mas o que acontece, na verdade, é que as pessoas moram um pouco mais longe, okay? E vão trabalhar nos centros. E elas estão acostumadas a viajar 1 hora e meia de carro, mas viagens que podem ficar mais longas ainda. Eu trabalho a 15 quilômetros do meu escritório, eu não tenho ônibus que vai da minha casa direto até lá, eu tenho que pegar 2 ônibus que não passam com frequência, e demora mais ou menos 1 hora e meia, e de carro eu demoro para fazer esses 14, 15 quilômetros, se eu saio de casa às 8 da manhã, depois de deixar meus filhos na creche, eu demoro mais ou menos entre 50 minutos e 1 hora e 10, todos os dias, para fazer uma distância de 15 minutos, o que não é nem um pouco razoável, né? Pelo menos 15 quilômetros. Sim, que dá 15 minutos, se tiver trânsito. O caminho inteiro é quase todo na estrada. Essas estradas estão lotadas. Então, qual foi o projeto que a Merav Mihaeli ela desenvolveu agora? Ela decidiu, como disse o ex-deputado Dov Hanin, né, num podcast que eu escutei essa semana, inverter a pirâmide, né? O Dov Hanin ele defende que o país ele tem que investir primeiro nos pedestres, depois nos transportes alternativos, tipo bicicleta, patinete elétrico, etc. Depois, a grande base tem que ser no transporte público e, por fim, marginalmente, nos carros privados. E ele disse que, pela primeira vez, está tendo investimento no transporte público massivo. Ela aumentou, ela subiu de quase nada para 8% do orçamento do Ministério dos Transportes a construção de vias exclusivas para transporte público nas estradas do país. Ela vai comprar 4 mil ônibus novos, ela vai botar 4 mil ônibus novos em circulação, a maioria deles ônibus elétricos, né? Ou seja, que não poluem, que é muito importante, porque os ônibus de Israel, a maioria deles é a diesel hoje em dia, que é um dos combustíveis mais poluentes, né? Enfim, e ela está dando mostras de que ela vai investir nisso. Ela também quer construir um metrô em Tel Aviv, além do VLT, que também ajudaria muito na solução do trânsito e também na poluição da cidade. Enfim, é um projeto, além de outros temas mais, que a gente vai ficar descrevendo muito aqui. Eu espero que ela também abra outras linhas de ônibus, outros destinos que não estão no mapa, porque, enfim, é fundamental que a gente tenha a opção de poder sair de transporte público de casa,
porque às vezes a gente não tem opção. Eu dava aula de manhã em Jerusalém, né? E eu não tinha como chegar a tempo de ônibus. O primeiro ônibus sai, para eu chegar às 8h30 no lugar que eu tinha que chegar em Jerusalém, eu não tinha ônibus que saísse da minha casa a tempo. Nem que eu tivesse que acordar às 5 da manhã, né? Sair de casa às 5 da manhã e demorar 3 horas e meia de viagem, o que é um absurdo, porque de carro eu cheguei em 1 hora. Imagina que eu tivesse que trocar de ônibus 3 vezes e sair de casa às 5 da manhã, não tinha opção. Essa opção não existia. O primeiro ônibus saía daqui, era às 7 horas da manhã, eu já não chegava a tempo, tendo que trocar de ônibus 2 vezes. E eu espero que ela dê prioridade também a isso, porque a gente precisa ter opção de viagem de ônibus. E olha, eu não moro numa cidade pequena, eu moro numa das 15 maiores cidades de Israel, das poucas cidades com mais de 100 mil habitantes, uma mini região metropolitana formada por algumas cidades que dão um total uma população de mais de 400 mil pessoas, e a gente não tem um transporte público direto daqui para Jerusalém. Tem um pingadinho que sai 4, 5 vezes por dia só. Jerusalém é a capital do país, com mais de 1 milhão de pessoas, muita gente precisa ir lá para quem trabalha no setor público, e as pessoas são obrigadas a ir de carro, né? Enfim, então fica aí uma mensagem positiva, né, sobre esse projeto do transporte público. Eu espero que ele avance, eu espero que avance também o transporte público no sábado, porque a gente não tem que ser obrigado a não exercer o nosso direito de ir e vir, porque tem setores que acreditam que isso é profanar uma regra religiosa. Se eles não querem profanar, eles não profanem, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, enfim, então vamos esperar. Agora é só esperar para ver se isso vai entrar em prática, embora parece que está decidido, né? Finalmente, 8% para essas vias de transporte público, que deve desafogar o trânsito, pelo menos para quem vai de ônibus. Tomara que encoraje as pessoas a sair mais de ônibus. É isso, vamos torcer, porque realmente o transporte público aqui é caótico, e é justamente por isso que as estradas estão, né, entupidas, porque todo mundo tem que pegar o carro mesmo, e é praticamente impossível. Toda viagem aqui em Israel, ela dura horas, né? O que nos possibilita é escutar muito podcast, né, João? Isso eu acho que pelo menos fazer sentido. Dá para fazer isso no ônibus também. Dá para fazer no ônibus, é verdade. Mas eu espero que no ônibus também não tenha trânsito. Mas essa questão aí das vias para ônibus já tem várias, né? É uma política que o governo anterior também tentou fazer na Estrada 2, né, que ela corta o país de norte a sul pelo litoral. Não todo o país, né? Ela vai, acho que até Ashdod, né? Até perto ali. Não, a 2 é só Tel Aviv, Haifa. A 4 que vai desde lá do extremo norte de Rosh Hanikra até Ashkelon. Ashkelon, isso, beleza. A 4 também está com transporte. Assim, essas duas vias estão com transporte, tá com uma via especial para transporte público, e a Estrada 1, né, que vai de Tel Aviv a Jerusalém, já tem também há alguns anos, sai uma parte pequena da estrada. E em Tel Aviv também, que é o Nativ Meir, que se você pagar, você também pode entrar nessa via. Mas é só de... Essa aí que é paga, ela é só de Jerusalém? Essa chegando em Tel Aviv, chegando em Tel Aviv. Mas do outro lado tem também. Chegando em Jerusalém tem também, mas você nem pagando você pode entrar. É só para ônibus e táxi. Ônibus e táxi. E também tem na Estrada 443, né, que é a estrada que corta ali parte dos territórios ocupados, que vai de Tel Aviv também até Jerusalém. Ela tem um bom trecho dela, você tem aí essa faixa para ônibus, né? Inclusive, nessa estrada número 2, uma das políticas não era só ônibus, era carro também com mais de 2 pessoas, né? A estrada está escrito 2 com mais, né? Então, se você tem 3 pessoas no carro, você pode andar nessa via aí, né? Com duas já pode. Já pode. Para estimular carona. Exatamente. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de questões políticas aqui em Israel. Bom, a primeira questão aí que a gente vai falar é do dia em lembrança do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que foi lembrado essa semana, de acordo com o calendário judaico, que é o calendário, que é a data, né, utilizada para esse tipo de evento, né, esse tipo de evento, acho que é o melhor termo a ser usado. E a gente teve aí discurso de todo mundo, né, como sempre acontece, discurso do primeiro-ministro, discurso do líder da oposição, Benjamin Netanyahu, e todo mundo falando. João, o tempo passa, a gente está aí há mais de 26 anos do assassinato do Rabin, e a gente ainda vê, né, a gente hoje em dia vê também setores muito radicais, setores que apoiaram, né, mesmo que veladamente, o que aconteceu na política,
e o debate continua sendo feito, né, cara? O interessante é o seguinte, esse ano, tá, depois de 12 anos de Netanyahu no poder, né, veio outro governo para participar do ato oficial, que é no cemitério do Monte Herzl, em Jerusalém, e depois tem a cerimônia na Knesset. São 26 anos que os discursos eles são muito parecidos, né? Você fala de intolerância, de democracia, de que você não pode chegar no nível de ruptura social para que um primeiro-ministro seja assassinado só porque pensa diferente de você, e de blá blá blá. Né? E aí os deputados mais ousados falam de incitação, o que a direita não gosta nem um pouco de escutar, porque você responsabiliza de alguma maneira a parte da direita por ter incentivado quem apertou o gatilho, o que é verdade. Né? Enfim, principalmente Netanyahu, que estava numa varanda de um apartamento discursando na Praça Sion, em Jerusalém, enfim, numa manifestação que chamavam o Rabin de traidor, tinham cartazes dele vestidos de soldado da SS e de terrorista árabe, né? Enfim. Mas esses são os discursos mais ousados em geral. Né? Mas as pessoas, o que elas tentam fazer é um discurso diferente para poder sobressair, para poder que falem desse discurso, né? Para que lembrem desse discurso depois, ou que ele seja comentado. Senão é tudo mais do mesmo. Né? Então, a cerimônia oficial lá no Monte Herzl foi, enfim, o destaque da cerimônia. O Bennett fez um discurso, né? O presidente é Buzz Herzog também, e o neto do Rabin, que agora me fugiu o nome dele, também fez um discurso dizendo que estava feliz de poder ver um governo com tantas faces diferentes, mostrando que o assassinato do pai dele, que o avô dele tinha ensinado alguma coisa, mas, enfim, o comentário mais relevante aí, eu vou guardar o do Bennett para falar depois, foi o da Dalia Rabin, que é a filha do Rabin, que disse que valeu a pena esperar 26 anos para ver o Bennett e o Buzz Herzog fazendo o discurso que fizeram na cerimônia oficial. Né? Enfim, foi uma clara manifestação de apoio ao governo, o que não acontecia quando Netanyahu era primeiro-ministro. Muitas vezes, inclusive no ano passado, familiares do Rabin aproveitavam a ocasião para alfinetar o Netanyahu, que nunca se desculpou oficialmente pela incitação que ele provocou, né? Com as palavras ferozes e por não condenar publicamente, no momento, enfim, as manifestações mais violentas contra o Rabin. De fato, a esposa do Rabin, no enterro do Rabin, não aceitou receber as condolências nem do Netanyahu, nem do Sharon, que tinha um discurso muito feroz contra ele, Leia Rabin. O que o Bennett disse, ele falou que, enfim, ele repetiu uma coisa que ele já falou antes, e ele disse que o assassinato do Rabin não foi fácil para ninguém, também não foi fácil para ele, que usava kippah, né? Ou seja, que era uma pessoa dessa corrente religiosa do assassino, que em sua grande maioria, imensa maioria, estavam contra os avanços que o Rabin estava fazendo, né, nas negociações com os palestinos. E ele disse, enfim, o Bennett sempre disse que para ele foi muito difícil. No dia seguinte do assassinato, uma pessoa gritou contra ele que vocês assassinaram o primeiro-ministro e tal, e para ele foi muito difícil essa situação e que ele sentiu que toda uma categoria foi culpada por isso, então ele comentou sobre isso. Eu achei totalmente desnecessário o discurso do Bennett, porque a ocasião não é falar sobre o preconceito que ele sofreu. A ocasião é lembrar o assassinato do primeiro-ministro. Né? E, enfim, se ele quiser falar sobre o preconceito que ele sofreu, ele deveria escolher uma outra ocasião. Eu achei totalmente desnecessário. A gente só não está comentando sobre isso agora, porque outras duas pessoas roubaram a cena no discurso na Knesset, que foram o Lapid e o Netanyahu. O Lapid disse, no seu discurso, que herdeiros do assassino, ele citou o nome do assassino, eu prefiro não falar, herdeiros do assassino hoje estão na Knesset. Enfim, se referindo a herdeiros políticos de assassino, obviamente, à direita israelense, especialmente ao Itamar Ben-Gvir, deputado do Partido Sionismo Religioso, né, que no dia anterior ao assassinato do Rabin, ele foi visto com o símbolo da Mercedes do carro do Rabin na mão, e ele era jovem ainda, e ele disse na televisão, do mesmo jeito que a gente chega, esse símbolo aqui, ele é só um símbolo mesmo, mas da mesma maneira que a gente conseguiu pegar esse símbolo da Mercedes, naquela bolinha que fica na frente do carro, a gente também pode chegar até o Rabin. E no dia seguinte ele foi assassinado. Enfim, ele foi acusado pela justiça, não conseguiram provar que foi ele que arrancou o símbolo da Mercedes, nem que ele tenha algum envolvimento com o assassinato, o que muito provavelmente não realmente, mas enfim, ele não dá para dizer que ele defendia o assassinato, mas ele jamais condenou o assassinato, ele fez manifestações na frente de atos e cerimônias de lembrança do Rabin para protestar contra as cerimônias, chegou a bater boca com a neta do Rabin, a Noa Rothman, uma vez na frente de um desses eventos, dizendo que ela tinha que fazer uma autocrítica. Ela falou, você vem no dia da lembrança do assassinato do meu avô
me dizer que eu tenho que fazer uma autocrítica, ele foi morto. Tipo, que autocrítica? Enfim, negócio absurdo. E o Lapid não está errado, não. Ele fez o discurso dele, ele sabe que ele ia criar uma polêmica ali, ele estava querendo isso mesmo. Ele quis fazer um discurso diferente, ele ganhou a bolada, né? E quem tentou chamar atenção para si também foi o Netanyahu, que disse que foi cobrado porque não estava na cerimônia oficial, e ele, como líder da oposição, ele não é obrigatório estar lá. E ele disse o seguinte: quando eu era primeiro-ministro, perguntava o que eu estava fazendo lá. E agora que eu não sou primeiro-ministro, perguntou por que eu não fui. E começou a fazer um discurso como se ele fosse a principal vítima do assassinato do Rabin, né? Enfim, então o Bennett, ele tentou se vitimizar de alguma maneira, só que o Netanyahu roubou a cena, porque ele trouxe para ele mesmo, né, durante todos esses anos, o papel de vítima de toda a memória do assassinato do Rabin. Que de vítima ele não tem nada, vamos dizer a verdade, né? Se ele tivesse alguma vez feito, pelo menos pedido desculpas pelo que ele fez, assumido sua responsabilidade, né? E não ter censurado, não ter desencorajado, não ter ajudado a conversar com os rabinos que estavam incentivando a violência, né? O Shabak, né, o serviço de inteligência, foi até o Netanyahu pedir para ele moderar os discursos, foi até o Sharon, e ele não fez isso. Então, chega a ser vergonhoso, né? E aí a Shirley Pinto, que é uma deputada do Yamina, do partido do Bennett, disse que o Netanyahu estava outra vez, que não aprendia nada, né, e que outra vez estava incitando, não tem jeito, uma vez incitando, sempre incitando, e aí ela foi repreendida pelo partido dela, provavelmente. A gente sabe que a Elia Tchak, depois disse que deu uma declaração dizendo que não concorda nada com o discurso do Lapid, e que também achou lamentável a postagem da Shirley Pinto. Que bom que ela tinha deletado a postagem, ela realmente deletou, né? Eu escrevi um fio no Twitter, está lá a tradução da postagem dela, para quem quiser ver no meu Twitter, mas enfim, comentando um pouco sobre as repercussões, o Ahmed Tibi, ele disse o nome do Ben-Gvir, né, quando ele se referiu aos herdeiros do assassino. O Ahmed Tibi, deputado da lista unificada, outros deputados gritaram, se manifestaram e blá blá blá, mas ficou aí. O discurso do Lapid foi o que gerou mais repercussão, né? Em segundo lugar, o do Netanyahu, que se colocou como vítima de maneira patética, né? Enfim, esse ano, pelo menos, ele está livre de ir nas manifestações, nas cerimônias, e ele tinha sempre que fazer um discurso super artificial para parecer que ele condenava o que ele não tinha condenado na época, ou que ele e o Rabin eram muito mais parecidos que diferentes, né? Enfim, agora esse ano ele está livre de fazer isso, mas das críticas ele não vai se livrar nunca. Vai ter que aturar essas críticas até morrer, mesmo que ele peça desculpa, ainda que tardia, porque foi grave o que ele fez. E você não se livra de um ato grave assim, sem mais nem menos. É isso. 26 anos aí do assassinato do Rabin. Vamos ver se nos próximos anos as coisas mudam e melhoram e a gente volte a essas pessoas aí que realmente são abjetas e ocupam hoje espaços na política israelense, deixem de ocupar, né? Porque não é possível. É como a gente vê em muitos lugares do mundo, né, que a gente também conhece, pessoas que usam pedaços, né, de democracia justamente para acabar com o que faz com que elas possam estar por lá. É isso aí. Vamos então, João, já que você começou a falar do Ben-Gvir, vamos continuar com o Ben-Gvir, né, cara? Esse deputado ultra-radical fascista, eu também não tenho problema em medir minhas palavras. Essa semana caiu uma porrada, né, com o líder da lista unificada do partido Hadash, Ayman Odeh. O pau comeu, né, cara? Pois é, o Ayman Odeh estava no hospital, né, onde está um preso palestino que está fazendo greve de fome há 90 dias, né, um membro ligado ao Hamas, né, enfim, que está em prisão administrativa, ou seja, não existe mandato judicial para ele estar preso, e ele, desde que ele está preso, ele resolveu fazer greve de fome, dizendo que ele nem sabe a acusação, e ele, enfim, supõe que ele é ligado ao Hamas, mas ainda nada foi divulgado. Ele resolveu fazer greve de fome e foi parar no hospital, aqui em Israel, né? E o Ayman Odeh foi visitar esse preso, cujo nome eu me esqueci, né? E no mesmo dia, quem apareceu para ele no hospital? Itamar Ben-Gvir, né? O deputado mais radical da direita nesse sentido, né? Um fascista religioso, vamos dizer assim, nessas novas modalidades de fascismo do mundo atual, foi lá no hospital, sabe-se lá fazer o quê? Disse que queria visitar o preso, né? Mas foi uma atitude de provocação, enfim, talvez para fazer uma postagem nas redes sociais, talvez para, sei lá, fazer o quê? E o Ayman Odeh parou na frente dele e não deixou ele passar. E aí começou a gritaria, empurra, um monte de gente chegou perto ali, e quando o Ben-Gvir tentou forçar a passagem, o Ayman Odeh empurrou o Ben-Gvir com força, né? Ele não caiu no chão, tinha muita gente lá, não sei se o empurrão foi tão forte assim, mas tinha muita gente, então quando tá muita gente se aglomerando ali, e eles começaram a bater boca, e os médicos tentaram separar, os médicos ficaram irritados, falando que o lugar de fazer política e provocação não é ali, é na Knesset, que eles vão para a Knesset e não discutam no hospital, né?
e, enfim, terminou por isso mesmo. Não tem comissão de ética formada na Knesset, porque a oposição está boicotando as comissões, né? Então, tem comissões que não estão sendo criadas, a comissão de ética é uma delas. Então, a Ayman Odeh, por enquanto, não pode ir para a comissão de ética por ter empurrado o Ben-Gvir. O Ben-Gvir, legalmente, não fez nada de errado ali, exceto ele ter baixado a máscara quase o tempo todo que ele estava no hospital, mas isso não é passível de punição na comissão de ética, e sim de receber uma multa de 500 shekel, mas parece que todo mundo deixou isso passar. Ele é ali dentro do hospital com a máscara no queixo, mas tudo bem. Por enquanto está isso. O Nitzan Horowitz, ministro da Saúde, né, e do Meretz, foi entrevistado essa semana para falar sobre diversas questões ligadas à saúde, e perguntaram para ele o que ele achava sobre o Ayman Odeh, sobre esse caso, e perguntaram se ele achava que ele tinha que ser punido pela violência, e disse, claro que sim, violência não cabe aqui, ninguém pode levantar a mão contra o outro, e os apresentadores não estavam acreditando no que ele estava falando, do Canal 13. Pera, você acha que ele tem que ser punido? Ele falou, claro que sim, estou repetindo aqui, violência, enfim, eu também me causou um certo incômodo escutar isso e acreditar que eu estava escutando isso, né? Enfim, para mim, é óbvio que eu condeno a violência, embora esse empurrão para mim não configura nada excepcionalmente grave, né? Em termos de violência, digamos assim, óbvio que a mensagem não é positiva, mas eu acho que a presença do Ben-Gvir ali é uma presença complicada, né? É bastante complicada, e sem máscara ainda no hospital, e que ele nem devia ter ido lá, né? Então eu acho complicado você condenar o Ayman Odeh por ter tentado afastar o Ben-Gvir de se aproximar de um sujeito que é um preso político, né? Que é problemático para a democracia israelense. E eu acho que o Ayman Odeh fez um grande favor. Pode ter sido que ele tenha que ser punido, porque realmente ele cruzou uma linha vermelha, né? Se a gente for legalista. Mas ele fez um grande favor para a imagem de Israel, o Ayman Odeh. Porque se o Ben-Gvir vai lá e mostra para o mundo inteiro que ele, um post ridicularizando um cara que está fazendo greve de fome há 90 dias, quase morrendo, está sendo atendido no hospital por causa disso, né? Por causa de uma prisão administrativa, isso é um dano para a imagem de Israel terrível. E o Ayman Odeh, ele conseguiu evitar isso, apesar de ele não ser nem um pouco sionista, né? Eu acho que isso, no final das contas, acabou sendo um favor que ele fez. Mas, enfim, como existe lei, e a lei ela é mais cruel com alguns do que com outros, é possível que o Ayman Odeh seja suspenso quando seja formada a comissão de ética. A pergunta é se ela vai ser formada. E a gente vai ter que discutir isso em outra notícia desse mesmo bloco para falar sobre isso. Eu quero ter uma pergunta, cara. Empurrar fascista é violência? Essa é a minha questão. Para mim, empurrar fascista não é violência, não. É violência, mas a pergunta é se qualquer violência é injustificável. Essa é outra questão, né? Enfim. É violento, cara. O fascista abre a boca, ele está sendo violento. O cara que foi lá, justamente para fazer isso que você acabou de falar, né? Foi lá no hospital, qual era o intuito do cara, do Ben-Gvir? Ridicularizar, debochar do prisioneiro. Isso não é violento? Isso não é violência? O cara tomou um empurrão. Amigo, enfim, deixa para lá. Vamos então para a nossa próxima notícia do bloco, para a gente falar aí da crise interna do Likud. O Likud do Benjamin Netanyahu e de outros candidatos. A gente comentou na semana passada que começa a surgir aí, o pessoal começa a botar a cabecinha para fora para tentar desafiar a liderança do Netanyahu no Likud. O Likud tem uma crise interna, pessoas, questão, muitos não indo, né, não participando, muitos deputados do Likud não participando de comissões, não indo ao Knesset, né, o que favorece aí a situação. Só lembrando que o governo tem 61 cadeiras, né, ou seja, caso um deputado já do governo vote contra, né, ou não esteja, a oposição tem a possibilidade de ganhar do governo, se todo mundo estiver presente no plenário, e o fato de membros do Likud não irem a comissões e ao parlamento em votações enfraquece a oposição e enfraquece o próprio Likud, né, que é o principal partido, e tem o líder da oposição também comandando tudo. Bom, a crise continua, né, cara? Espero que ela ajude a derrubar o Netanyahu. Enfim, eu não sei se ela vai derrubar o Netanyahu, mas, enfim, vamos entrar firme nesse ponto, que ele explica muita coisa que aconteceu essa semana. O que aconteceu foi o seguinte: o Likud fez uma reunião interna, porque o Likud estava perdendo muitas... Passando na semana passada a votação da maconha medicinal, e vários deputados do Likud abandonaram o plenário, e o governo ganhou a votação, inclusive com o voto do Uram, né, que pediu uma permissão especial para o conselho da Sharia, né, que é o
conselho de guarda de sábios do Islã, do Uram, para votar a favor. A lei islâmica. A lei islâmica, pois é. A lei islâmica se chama Sharia, e o Uram teve que pedir uma permissão especial para isso, e, enfim, e votaram a favor, e a proposta ganhou. E os deputados do Likud abandonaram o plenário antes do voto, né? E aí o Netanyahu convocou uma reunião de emergência. Ele disse o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, pessoal, agora está proibido faltar a sessão. Vai todo mundo vir em todas as sessões, porque a gente não pode mais faltar, e aí todo mundo tem que votar junto. Porque senão, a gente tem uma oportunidade aqui, um governo com muito pouco voto, qualquer pessoa deles que falta, a gente pode ganhar uma votação, e se a gente quer fazer uma posição forte, tem que ser assim. Já está difícil centralizar toda a oposição, e não pode ser que o Likud a gente perca isso. Então, eu sei que tem gente querendo ir para o exterior, agora que abriu o céu, que tem gente querendo bar mitzvah, isso é uma gravação divulgada da reunião, que eu estou narrando aqui, parafraseando. Tem gente querendo ir para o exterior, que abriu o céu, que tem bar mitzvah, que tem casamento, que tem isso e aquilo. Eu peço para vocês, quem não tiver coisa que não pode faltar de jeito nenhum, que não marque nada, que não marque viagem, que não marque nada nos próximos meses, a gente precisa estar aqui. Hein? E aí o David Bittano, o deputado do Likud, falou: olha só, eu vou votar do jeito que eu quiser, a menos que as pessoas que faltaram, que abandonaram a plenária, ou que não tiveram, sejam punidas. Okay? Porque senão eu vou votar do jeito que eu quiser. O Netanyahu falou: não tem como punir as pessoas. Obviamente, o Netanyahu também faltou algumas sessões, ele mesmo viajou, né? Passou aí 17 dias no Havaí, de férias, então ele também não quer punir, porque senão ele também tem que ser punido. E o Bittano falou: você perdão, mas se não tiver punição retroativa, eu voto do jeito que eu quiser. E aí ficou esse debate, aí depois o Haim Ramon acusou o Yariv Levin, que é o presidente central do Comitê Central do Likud, de não trabalhar com eficiência. E o Yariv Levin falou: perdão, mas na semana passada não podia estar, né? Faleceu a mãe do Yariv Levin na semana passada, então ele não teve, porque ele estava cumprindo a Shivá, que são os 7 dias de luto, né? O Haim Ramon meteu uma bola fora. Mas, enfim, está tendo uma tensão ali dentro do Likud, né? E, além do mais, o Likud, qual é a pressão que eles estão fazendo? Eles entraram com um pedido na Suprema Corte para obrigar o governo a dar mais cadeiras para a oposição nas comissões. Okay? E enquanto o governo não dá, eles decidiram não participar das comissões como membros. Né? Eles podem estar lá, eles têm direito à voz, mas não têm direito a voto. E aí o governo pode fazer o que ele quiser nas comissões, que as comissões que já estão funcionando. Né? As comissões, algumas comissões não estão funcionando, porque, teoricamente, alguns delas têm que ter presidente da oposição, eles se recusam a indicar presidente, por exemplo, a Comissão de Ética, mas outras delas estão funcionando e o governo está fazendo o que quer. O Partido Judaísmo da Torá, eles estão botando muita pressão no Likud, falando o seguinte: olha só, a gente entende essa pressão de vocês, só que a gente está perdendo aqui e a gente quer parar de perder, tem discussões importantes sobre o orçamento, a gente sabe que o orçamento vai ser aprovado, e vai ser. Entre nós, não tem a menor chance do orçamento não ser aprovado. Então, que pelo menos a gente consiga meter algumas questões ali por meio das comissões. Eles estão irritados com essa postura do Likud, eles estão seguindo o Netanyahu, mas eles já não estão mais satisfeitos com essa resolução. E o Netanyahu está tentando, pelo menos, unir o Likud para poder dizer para os judeus da Torá e para o Shas: olha só, a gente está indo assim, e é assim que a gente vai ser. Okay? Enfim, e aí vai essa situação. Isso está bem no meio de um carnaval, né, na Knesset de votações, okay? Uma tensão para duas delas, que estão para ser votadas em breve, e uma que foi votada agora, que a oposição conseguiu derrotar o governo por um voto, 47-46, se não me engano, que foi a convocação de uma espécie de CPI, né, de uma comissão parlamentar, para investigar a ausência de professores árabes no sistema de saúde, sistema de educação israelense, convocada pelo Ahmed Tibi. Outra vez, os nomes estão se repetindo muito aqui. Vamos ver. Já falamos 2 vezes do Nitzan Horowitz, já falamos 2 vezes do Netanyahu, já falamos 2 vezes do Ahmed Tibi. Ahmed Tibi convocou essa comissão parlamentar. Obviamente que o governo não quer uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar as medidas de política pública do governo, principalmente as vésperas do orçamento, e a oposição conseguiu vencer essa votação. O Likud, o sionismo religioso aplaudiram o resultado da votação, ainda que fosse uma iniciativa da lista unificada, que é um inimigo político deles, porque a oposição, nesse ponto, trabalhou em conjunto. Né? Por outro lado, a oposição não está trabalhando em conjunto em outro ponto. O ministro da Justiça, Gideon Saar, escreveu o projeto de lei e mandou à Knesset, que limita o mandato do primeiro-ministro a 2 mandatos consecutivos. Uma pessoa não pode ser primeiro-ministro mais 2 mandatos consecutivos, e, se for acusado formalmente na justiça, não pode exercer o cargo de primeiro-ministro. Eu e o Marquinhos já comentamos aqui na semana passada e outras semanas sobre o que a gente acha dessa lei, então eu vou deixar vocês escutarem o podcast da gente na semana passada, se querem saber o que a gente pensa. Mas, enfim, o fato é que a lei vai ser votada, enfim, a gente sabia que a coalizão não
não tinha um consenso sobre isso, né? E a Ayelet Shaked, outro nome que está se repetindo aqui, né, foi lá e disse que é contra essa proposta, que é uma lei pessoal, né, personalizada, que ela é específica contra uma pessoa e não uma lei por um sistema, e que ela é contra essa lei e que acha que o governo devia votar contra. E aí o Ayman Odeh, outro nome que se repete aqui hoje, mesmo que se envolveu em briga com o Ben-Gvir, que empurrou o Ben-Gvir, escreveu um post no Twitter que dizia o seguinte, com essas palavras: atenção, Guidon Saar, a Ayelet Shaked tem um dedo só, nós temos 6. Ou seja, ela é um voto só, nós somos 6. Ele cometeu um erro nessa frase dele. A Ayelet Shaked não tem nenhum dedo para votação, porque ela, no marco da lei norueguesa, ela renunciou ao mandato de deputada para ser só ministra, okay? Então nem isso ela tem, nem um voto ela tem na Knesset, e a lista unificada está dizendo o quê? Que se o Yamina votar contra, o Bennett agora por enquanto está em silêncio, se o Yamina votar contra, a lista unificada vota a favor. E são os 6 votos que precisam para essa lei passar. Okay? Então pode ir em frente com ela. Ou seja, ele está precisando que o resto da coalizão vote a favor dessa lei, que basicamente é convencer o Uram dessa lei. Porque o Yesh Atid, o Azul e Branco, o Meretz, o Partido Trabalhista e o Israel Nossa Casa, eles estão a favor dessa lei já. Não precisa convencer ninguém mais. Obviamente com Nova Esperança, que é o partido do Guidon Saar também. Né? Só tem esses 2 partidos que a gente não sabe, né? O Yamina provavelmente vai estar contra, e o Uram a gente não sabe, e a lista unificada já disse a gente está a favor. Então, essa aposta vai em votação e ela pode enterrar de vez a carreira política do Netanyahu. Né? Ele não vai poder ser primeiro-ministro, a Suprema Corte não vai intervir nisso a princípio, e essa lei vai acabar sendo votada. O Mandelblit, Avichai Mandelblit, que é o procurador-geral do governo, disse numa palestra que ele deu que ele não vê essa lei como uma lei pessoal contra o Netanyahu, que ele vê essa lei como uma lei que evita conflitos de interesses, porque o primeiro-ministro ele não está preocupado com a justiça, com o julgamento dele, ele tem que estar preocupado com o andamento do Estado, e se ele tem um julgamento para enfrentar, ele não pode estar, ele não pode estar concentrado da mesma maneira no Estado, então que ele evita conflito de interesses. Enfim, ele colocou isso dessa maneira, e as pessoas que dizem que essa é uma lei pessoal, o Guidon Saar levantou um ponto correto, ele disse o seguinte: em 2008, quando eu levantei essa lei em outra ocasião, o Netanyahu votou a favor dela, hein? Porque nesse caso o Olmert era quem estava sendo acusado, ainda não formalmente, e o Netanyahu votou a favor. Então quem está agindo de maneira pessoal não sou eu, é ele, né? Quando é contra o outro, ele vota a favor, quando é contra ele faz bagunça e quer votar contra. E não só o Netanyahu, como outros membros do Likud também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com esse caso. E a outra lei que eu comentei, para a gente já poder fechar, pelo menos a minha fala nesse bloco, é a nova lei do alistamento militar, né, que pretende reduzir o tempo de serviço militar dos homens em Israel, que as mulheres servem atualmente 1 ano e 11 meses, os homens servem 2 anos e 9 meses, o dos homens vai passar a ser 2 anos e 4 meses, segundo essa proposta de lei, e essa lei também vai favorecer, ao contrário do que o Lieberman dizia, a população ultra-ortodoxa, porque atualmente a população ultra-ortodoxa, as pessoas que estudam em academias rabínicas, né, em yeshivot, elas têm até os 24 anos para, enfim, se elas estão no yeshivá até os 24 anos, elas recebem de maneira quase automática o ptor, que é a liberação do serviço militar. A lei diminui para 22, ou seja, com 22 anos, você está no yeshivá, você recebe a liberação do serviço militar. Então, ela faz com que os ultra-ortodoxos não tenham que estudar até os 24 anos numa yeshivá interna, né, no internato, para poder estar livre de serviço militar. O objetivo dessa lei é admitir que inserir os ultra-ortodoxos no exército é uma missão mais difícil do que inserir eles no mercado de trabalho. Então, se eles terminam os estudos na yeshiva antes, eles podem começar a trabalhar, ou pelo menos estudar antes, e que pelo menos no mercado de trabalho a gente consegue inserir eles, e a influência que eles fazem não estando no exército é menor do que não estando no mercado de trabalho, pelo menos do ponto de vista econômico, né? Pode ser que do ponto de vista econômico isso faz sentido, realmente faz sentido, mas do ponto de vista social ela não faz tanto sentido assim, porque a gente sabe que a população ultra-ortodoxa do sexo masculino, ela, em geral, quando trabalha, os pouco mais de 50% que trabalham, 51%, 52%, eles trabalham principalmente nos setores ultra-ortodoxos, eles não têm convívio social com outras parcelas da população, quase a vida inteira, né? E isso é mais um fator que os afasta do resto da população, o que não aconteceria caso eles tivessem que servir o exército num caminho normal. Por outro lado, eles também exigem um caminho, um maslul, né, como se fosse um caminho ortodoxo para o serviço militar, bases sem mulheres, com comida kasher meadrin, que é um tipo de kashrut, de lei alimentar judaica especial. Então também não ajuda muito, né?
Mas, enfim, é uma nova lei de alistamento que está sendo proposta aí, muito mais light, que agrada muita gente, e a tendência dela é passar, talvez até mesmo com o voto dos partidos ultra-ortodoxos. Vamos esperar para ver. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, para a gente falar de questões internacionais ligadas a Israel. A primeira notícia aí do nosso bloco, ela diz respeito aí ao assassinato do deputado sírio chamado Medat al-Saleh, espero que eu tenha falado aí o nome dele corretamente. Ele foi assassinado, ele era um ex-deputado sírio, ele foi prisioneiro em Israel durante muito tempo. 12 anos. 12 anos. E depois que foi solto, ele voltou para a cidade dele, na região de Quneitra, que fica logo ali embaixo, para quem já veio aqui em Israel e foi nas colinas do Golan, né, tem aquele local que é clássico, que é um café chamado... Harbental. Em Harbental, que é um kibbutz, que tem um café ali embaixo, que tem uma vista para Quneitra muito boa. Isso, o nome do café é chamado Kofi Annan, que é Annan em hebraico, é um trocadilho interessante, né? Porque o Kofi Annan, ele tinha sido o presidente da ONU, ele faleceu, inclusive, recentemente, né? Ele foi presidente da ONU, e o Annan em hebraico é nuvem, então fica no local alto, né? A gente está nas colinas do Golan, então é Kofi Annan, faz aí um jogo de palavras, trocadilho interessante. Inclusive também o café fica localizado onde tinha não era uma base, como é que chama isso? Era um forte, né, do exército, que inclusive foi tomado pelos sírios durante a guerra de Yom Kippur, na década de 70. Enfim, e o ex-deputado sírio morava ali na região de Quneitra, que fica bem abaixo ali do café para quem olha, né, em direção à Síria, e essa semana ele foi assassinado e, obviamente, apontam-se os dedos diretamente para Israel. Mais uma operação de Israel em território sírio, né, cara? Pois ele era visto como um braço do Irã na Síria, né? Também não sei direito como fala o nome dele. Em hebraico se escreve como se fosse Medat al-Salah. Não sei, mas eu procurei como é escrito em letras latinas e está escrito Saleh. Enfim, então não sei se é Salah, Saleh. Alguém vai dizer isso para a gente algum dia. Mas ele foi prisioneiro em Israel, ele foi capturado, ele organizou ações contra Israel no Golan. Ele é original de Majd al-Shams, que é uma aldeia de maioria drusa, que hoje em dia é parte do Golan israelense, né? Então ele decidiu morar de frente para lá, um pouco embaixo dali, em Quneitra. Depois que ele foi solto, ele sempre aspirava aquilo lá, e ele é um ex-deputado, ele já não está mais atuando como deputado, mas ele era visto como um braço do Irã ali, né? Naquela região. Estava tentando organizar ações contra Israel, e ele foi, enfim, segundo as acusações, assassinado por Israel ali. A Síria acusou Israel não se manifestou sobre o caso, né? É curioso que já não tenha se manifestado, porque esse tipo de ação em território sírio contra ativistas que fazem ações contra Israel costuma assumir a autoria desses assassinatos seletivos, mas nesse caso não fez, né? Mas enfim, olha, aconteceram tantas dessas operações aí que dizer que isso aí vai desencadear em qualquer coisa seria leviano, né? Não deve desencadear em nada esse fato isoladamente. Bom, e a próxima notícia do bloco, ela vem da Turquia, né, que anunciou essa semana que prendeu 15 supostos espiões do Mossad, no caso, cidadãos turcos, né, que estariam trabalhando para o Mossad, foram presos pelo governo do Erdogan. Isso pode, enfim, se isso for verdade, isso pode dar um rabo de saia aí, né, cara? Pode, né? A gente não sabe, enfim, qual o problema disso aí, tá? É que a única fonte de informação disso é o jornal, se não me engano, Basar, que é o jornal turco, que é o jornal, como se fosse o jornal oficial do governo, né? Que é o que o governo, é a fonte que o governo sempre usa para dar suas notícias, e é um governo que apoia, é um jornal que apoia o governo, né? Enfim, e ele anunciou que há um mês, mais ou menos, eu publiquei no Twitter algumas semanas, já está fazendo a correção aqui no podcast, há um mês, mais ou menos, 15 espiões do Mossad foram presos na Síria, na Turquia, atuavam em 5 células cada um, de 3 pessoas, né? E que eles são todos eles de origem árabe, né? Alguns deles estrangeiros, outros deles estudantes universitários turcos, e que, enfim,
que alguns deles estrangeiros e estudantes também, enfim, que foi desmembrado o problema e tal, e eles agora foram presos, estão sendo interrogados, estão sendo investigados, e daqui a pouco eles devem receber uma acusação formal para responder. Né? Agora, o Gabriel Paciorra que levantou esse nosso grupo de WhatsApp, ele acha que isso é o Erdogan, presidente da Turquia, que em português escreve Erdogan, procurando sarna para se coçar, porque, enfim, eles não são agentes israelenses, né? Eles são agentes treinados, né? Locais. Agentes treinados, eles são, dificilmente eles sabem que eles estão trabalhando para o Mossad, né? Muitas vezes eles são prometidos algumas coisas, ou eles são ameaçados caso não façam uma coisa ou outra, mas eles não sabem que eles estão trabalhando para o Mossad, muito menos de maneira tão organizada. Eles normalmente respondem não a outras pessoas locais, eles respondem aos próprios agentes do Mossad. Então, não tem como a televisão da Turquia narrou, que eles foram se encontrar no exterior para dar uma notícia para o outro, para poder fazer as negociações e passar informações em lugares como a Itália, como a Croácia, e depois voltaram para a Turquia. Faz muito pouco sentido que isso possa acontecer, enfim, com gente que é treinado localmente para fazer isso. Por outro lado, algumas pessoas têm associado isso ao desaparecimento de 7 palestinos de cidades da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que desapareceram do nada, estudantes palestinos universitários, e estão achando que eles possam ser alguns desses 15 presos na Turquia, né? Eles foram colocados lá como, enfim, da maneira como as forças de segurança de Israel trabalham com os colaboradores, né? Com base de ameaça, enfim, o sujeito é homossexual, então fala, se você não trabalhar para a gente conta para todo mundo que você é homossexual, e isso, além de receber pena de morte em alguns lugares, isso pode representar uma desonra para a família, né? Muitas vezes homossexuais nos territórios eles escondem isso da própria família. Enfim, estou dando esse caso de homossexualidade, poderia ser outros casos, né? Um cara que roubou, um cara que um cara que tem um namoro secreto, uma mulher que perdeu a virgindade, enfim. Temáticas que têm a ver com leis de costume, com códigos de condutas pessoais e morais, ou, enfim, coisas do gênero, o que seja. E aí a lista só vai aumentando, uma vez que o sujeito colabora com Israel, ele passa a ser um colaborador, então, mesmo que ele não tivesse feito nada antes, uma vez que ele colaborou, até que seja sem querer, ele passa a ser um colaborador, e uma vítima muito mais fácil, porque colaborador é pena de morte nos territórios, enfim, não legalmente falando, mas é o que acontece com os colaboradores, e é desonra para a família e tudo mais, mas enfim. Então esses 7 desapareceram, e algumas pessoas acreditam que possam ser parte desses capturados lá na Turquia. A gente não sabe nada sobre isso, Israel obviamente não se manifestou. É muito difícil que agentes do Mossad sejam pegos em qualquer lugar que sejam, fontes ou colaboradores com o Mossad, agentes de segunda, enfim, não segunda categoria, de segunda geração, ou agentes que não são israelenses, né, que são recrutados no campo, né, que não têm contato direto com Israel, mais facilmente são descobertos, mas em geral eles não têm muita informação para dar, né? Então, salvo como eles agiam, mas eles não sabem dizer a quem eles estão obedecendo, qual eram os objetivos da espionagem, etc, etc. Enfim, o que os turcos dizem que o objetivo dessa espionagem era na verdade, busca sobre estudos universitários e, a partir disso, tentar entrar no sistema de defesa, enfim, universitários que começam a trabalhar, a estagiar e depois trabalhar no sistema de defesa turco, né? É uma espionagem que está acontecendo há alguns anos, tem 1 ano que os turcos, teoricamente, estão seguindo esses espiões. Vamos ter que esperar para ver se isso é verdade, se isso corresponde, se vai dar alguma crise diplomática. A Turquia e Israel tinham se reaproximado, ainda que timidamente. O Erdogan telefonou para o Buzerza, o presidente de Israel, quando ele foi eleito, né? E, enfim, agora a gente tem que esperar para ver que resultado isso vai dar. E na nossa outra arena, que continua, né, e vai continuar ainda por muito tempo aquecidíssima, é o Irã. Estamos aí, a Força Aérea Israelense, mais uma vez, começa a se organizar, a preparar planos aí de ataque ao Irã. Muita gente diz que isso é impossível, né, que é longe, que, enfim, para que você possa fazer um ataque que tenha sucesso, e o sucesso também representa a volta, né, de quem foi lá fazer o ataque. É muito difícil que isso aconteça, né, por conta de tudo que envolve. Você tem que passar por vários espaços aéreos até chegar ao local. Enfim, não é uma coisa fácil de se fazer, mas a Força Aérea Israelense começa a pensar aí nessa possibilidade. O Irã avança com o seu projeto nuclear. As discussões
do acordo, né? Para que a comunidade internacional volte a ter algum controle sobre isso, estão meio empacadas, né? Até porque o Irã ganhou força desde que os Estados Unidos saiu do acordo nuclear alguns anos atrás, ainda durante o governo Trump, e agora a gente vê aí essa nova tentativa israelense de pensar, né, em como destruir o sistema nuclear, o projeto nuclear iraniano. Bom, João, eu falei que na outra notícia aí, né, que caso seja verdade que os espiões são do Mossad, isso pode dar um rabo de saia. Nesse caso, se Israel resolve atacar o Irã, é rabo de saia, sem dúvida, né, cara? A gente pode realmente levar aí a uma guerra muito grande em todo o Oriente Médio, né? Pode ser um caso, pode ser, enfim, seria um acontecimento das últimas décadas, né? E pode, enfim, talvez do século, né? Pode gerar uma guerra de grandes proporções. Né? Enfim, Israel está atento às negociações dos Estados Unidos com o Irã. Se Israel não ficar satisfeito, tem que estar preparado para o confronto militar, e voltou a fazer esse investimento. Agora isso explica também porque o aumento grande no orçamento do Ministério da Defesa esse ano, né? Não é só para a aposentadoria dos oficiais, nem para o aumento do salário dos soldados, que é o que está sendo discutido e não tem conclusão sobre isso, mas também, vale lembrar que Israel gastou bilhões de shekel, né? No início da década passada, 2010, 2011, para treinar a Força Aérea para um possível ataque aos reatores nucleares iranianos. Eu digo os reatores nucleares porque são 9, né? E eles estão construídos de maneira muito mais sofisticada e protegida do que os do Iraque e da Síria, que Israel explodiu, e, enfim, são de muito mais difícil explosão e ataque. Não é um voo da Força Aérea, uma explosão e voltar para Israel, não é simples assim. Além de invadir espaços aéreos de vários países, né, você não tem garantia de que um ataque desses vai ser eficiente, né, nem de quantos ataques você precisa, e, ao contrário do que aconteceu com o Iraque e com a Síria, isso irremediavelmente provocaria uma guerra entre Israel e Irã. Isso é quase certo, né? A menos que o ataque fosse muito, muito, muito bem sucedido logo de primeira, e Israel conseguisse destruir todos os reatores nucleares num espaço muito curto de tempo, ou que o ataque seja muito, muito, muito mal sucedido de primeira e que o Irã consiga abater todos os aviões israelenses, né? E a vergonha para Israel seria grande o suficiente para que o Irã não precisasse entrar em guerra com Israel. Mas, enfim, a gente espera para que haja soluções não militares para esse problema, né? Enfim, também tem que ver se Israel está disposto a pagar esse preço da guerra com um governo tão curto, digamos assim, né? Que não tem base de apoio tem força política para poder desenvolver uma atitude tão arriscada assim. E a última notícia desse bloco, ela é internacional, mas é nacional, né, cara? Porque ela tem a ver com a questão de Gaza. Essa semana foi autorizada a entrada de outros milhares de moradores de Gaza, não sei nem como dizer morador ou cidadão, não sei como realmente colocar o status deles. Foi autorizada a entrada deles, comerciantes aqui em Israel, para que eles possam dar aí, para que a economia, né, da faixa de Gaza possa dar também uma respirada. É um passo positivo, né, cara? Sim, com certeza. Israel espera, com essa medida, evitar novos conflitos com o Hamas, né? Israel vai aumentar o número de trabalhadores da faixa de Gaza no país para 10 mil, okay? Que é um aumento de 3 mil pessoas, porque já entram no país atualmente. 7 mil trabalhadores Azatim, né, de Gaza, que entram em Israel todos os dias, e esse número vai aumentar para 10 mil, que é o maior número desde a segunda intifada. E o Ministério da Defesa ainda cogita aumentar mais ainda a entrada de palestinos de Gaza em Israel no futuro próximo. Okay? Essa entrada, ela representa para a economia palestina de Gaza uma entrada de 80 milhões de shekel por mês, que não é pouca coisa para a economia em frangalhos de Gaza, uma vez que o salário médio de um trabalhador de Gaza em Israel é de 300 shekel por dia, okay? É um pouco mais que o salário mínimo israelense, uma vez que eles trabalham em áreas que os israelenses não querem muito trabalhar, principalmente na agricultura. Enfim, além disso, Israel está negociando nos últimos dias, voltou a negociar com o Qatar e com a autoridade palestina e com o Hamas, a entrada de 10 milhões de dólares mensais vindos do Qatar para a reconstrução de Gaza. Okay? E nos últimos dias, Israel recebeu informação da inteligência que a Jihad Islâmica estava preparando ataques, prestes a fazer ataques contra Israel, e que esses ataques não aconteceram. E a suposição que a gente tem aqui é que o Hamas evitou esses ataques em função desses acordos que estão sendo feitos com Israel, que também está liberando mais o espaço de pesca para os pescadores palestinos, etc. Então,
o Hamas evitou, teoricamente, né, a gente não tem essa comprovação, ataques de Jihad Islâmica a Israel, para que a vida dos cidadãos de Gaza pudesse seguir em melhora, né, o que mostra que esse cessar-fogo ele pode ser um pouco mais duradouro do que a gente estava esperando. Né? Isso são boas notícias, né? São notícias que Israel está favorecendo de alguma maneira a entrada de palestinos para trabalhar no país, né? Que Israel está disposto a deixar com que dinheiro entre na faixa de Gaza e que, em troca disso, a gente evita conflitos. Isso não é plano de paz, isso não é nada disso. Isso é um cessar-fogo que promete ser um pouco mais duradouro do que foram os últimos. Né? Enfim, tomara que seja isso mesmo. Mas para mim, são não muito inspiradoras, mas não deixam de ser boas notícias. Eu queria tocar justamente nesse ponto que você colocou agora, de inspiradoras, mas não tão boas notícias. Né? Eu acho que essa autorização, toda essa questão aí, mostra, primeiro, a força, né, do controle israelense sobre Gaza. Acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder essa perspectiva, que apesar de Israel não ter uma presença física dentro da faixa de Gaza, a ocupação de Gaza continua, né? Você não precisa estar dentro para você ocupar, você tem o controle total da região. E aí eu sei que vão vir aquelas pessoas que vão falar, mas aí tem a fronteira com o Egito que está fechada. Não importa, porque Israel também faz pressão no Egito para que a fronteira permaneça fechada. E há acordos entre Israel e o Egito, né? É óbvio que também há o interesse do Egito, que o Egito não quer que o pessoal do Hamas vá para o Sinai, porque tem a ligação com a Irmandade Muçulmana, a Irmandade Islâmica e tudo mais, então eles também não querem isso, mas enfim, o Israel é quem fecha o espaço marítimo, Israel é quem fecha as fronteiras terrestres, né, e obviamente não permite também a utilização do espaço aéreo ali da região, ou seja, a ocupação ela não precisa estar lá dentro para acontecer, e eu acho que isso é um retrato, né, dessa coisa toda. E, mais uma vez, eu acho que também fica claro que é através da força que Israel responde, né? Ou seja, teve um, acho que foi o Barak, né, o Ehud Barak, que uma vez falou, no Oriente Médio é tudo na força. E eu acho que ele no caso, quando ele falou isso, ele estava se referindo aos árabes, né, que eles só entendem na força. Então, se você não utilizar a força, você não consegue nada. E eu acho que ele, por um lado, ele pode estar certo, né? Eu acho que não tem nada a ver só com os árabes, eu acho que a força ela gera, né, uma reação. Agora, isso tem a ver também com Israel, né? Porque todas as vezes que os palestinos utilizaram de violência, eles conseguiram, né? Israel foi obrigado a ceder, ou seja, Israel também aceita, né? Acaba cedendo quando a violência é utilizada, e o Hamas utiliza a força, o Israel cede, e a gente comentou isso recentemente, no último episódio, inclusive, né, do pessoal do Shabak, falando que Israel tem que fortalecer a autoridade palestina, que não usa de força, e é muito pouco prestigiada, vamos dizer assim, pelos sucessivos governos israelenses. João, vamos então, algo mais a declarar, ou a gente passa aí para o próximo bloco para ouvir o Nelsinho Burd, cara? Vamos lá para o Nelson. Manda aí, Nelson, manda aí as notícias do esporte essa semana. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que essa semana esteve no show do grupo israelense Atikva Shesh. Quem quiser saber mais detalhes desse show e quem gosta do Atikva Shesh, pode escrever para o contato @conexãoisrael.org e pedir mais detalhes para o João. Liga Israelense de Basquete Masculino, a grande liga de basquete masculino, rolando solta aqui por Israel. Liderança do Hapoel Holon. É o Hapoel Holon que nos últimos anos chegou a conquistar mais de uma vez o campeonato israelense, o Hapoel Holon, que sempre chega forte. O atual campeão Maccabi Tel Aviv é o quarto colocado. A gente tem como segundo colocado o Hapoel Jerusalém, que é um dos principais times do país, que sempre chega firme e sempre chega forte. Um campeonato que tem, fechando o G6, o Galil Elion. Na verdade, o campeonato israelense classificam 8 para a segunda fase para os playoffs. Então está tudo mais ou menos embolado. O Hapoel Tel Aviv, que é o antepenúltimo, se ganhar um jogo já encosta no oitavo. Então já está tudo meio que embolado. Lá na finaleira da competição nós temos o Maccabi Rishon LeZion. Sempre um campeonato muito disputado, um campeonato muito difícil. Os jogos normalmente quinta, sexta, sábado e domingo. Jogos realmente muito emocionantes, e a liga vai até
por volta de maio, ou seja, tem muito jogo pela frente antes ainda dos playoffs. E nos playoffs, sim, de vez em quando ocorrem algumas surpresas. De vez em quando um time que não é favorito acaba surpreendendo. Lembrando que nós temos o Maccabi Tel Aviv jogando a Euroliga, a Copa da Europa sempre conta com o Maccabi Haifa e o Hapoel Jerusalém, e de vez em quando um ou outro time chega a jogar a Liga Balcânica, jogou o Hapoel Tel Aviv, jogou o Galil Gilboa, dentre outras grandes equipes. É isso aí, um abraço. Valeu, camarada. O Nelsinho sempre muito, como chama isso, muito pontual. Ele manda sempre o áudio dele na quinta-feira de manhã cedo, ele já me manda. Então, fica sempre rápido, pronto para a edição. Camarada, obrigadão pelo comentário. Obviamente, a gente espera na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui nessa sexta-feira de outono aqui em Israel, cara? Vamos ficar por aqui que tá longo o podcast já. Recomendação de coisas a gente deixa para semana que vem. Beleza, mas eu acho que podcast longo também é sinal de podcast com muita notícia. E acho que isso é legal para o ouvinte que está aí com a gente há mais de 100 episódios. Bom, a gente então se fala por aí e vê quando a gente grava quinta, sexta ou sábado ou quando der o episódio 109 do podcast do Lado Esquerdo do Muro. Valeu, João. Um grande abraço. Falou, Marquinhos. Abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.